Nós devemos dar sempre o melhor a Deus. Essa, com certeza, é uma verdade que Deus requer de nós. Mas dar o melhor a Deus não significa, obviamente, que a adoração ela necessite de uma série de recursos que o homem disponibiliza. Por exemplo, a própria tecnologia. É interessante como Deus foi adorado por homens e mulheres desde o princípio de forma agradável a Ele, mesmo sem ter muito. Em espírito e em verdade, eles adoraram ao Senhor. Eles glorificaram a Deus. E nisso nós vemos que Deus nos ensina o que Ele quer. O que Ele quer? Para que você o adore como realmente agrada. O que é que Ele quer? Nós vamos ver hoje o personagem Abel. Nós vimos Adão. Agora vamos para esse filho de Adão, o Abel, que ficou conhecido na história por ser um adorador que adorou a Deus em espírito e em verdade. Vamos fazer a leitura então de Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 8. Gênesis 4, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Colocamos nossas vidas nas tuas mãos com gratidão sempre. E nesse momento pedindo que o Senhor nos dirija com a tua palavra. Fale ao nosso coração, para que, ó Deus, sejamos ensinados pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor. E assim abençoados para que sejamos bênção. Que o Senhor, ó Deus, seja gracioso assim para conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Pois bem, nós vimos como Adão tinha características divinas porque foi feito à imagem de Deus. Vimos que Adão teve que, inclusive, cumprir uma série de papéis. E nós vemos já no início do capítulo 4, um desses papéis sendo cumprido, porque Deus havia dito: multiplicai-vos, enchei a terra. Então, diz o texto que o homem e a mulher, o homem e Eva, sua mulher, vão dar à luz a Caim, o primogênito. Eles provavelmente esperaram que Caim fosse este Salvador de Gênesis 3,15, porque Deus havia dito: porém inimizade entre ti e a mulher, se dirigindo à serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça,
e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, a partir dessa promessa, nós vamos encontrar em Adão e Eva uma esperança, a mesma esperança que pelas gerações esteve no coração do povo de Deus. A esperança de que o filho da mulher viesse para pisar a cabeça da serpente. Quando nasce Caim, provavelmente essa esperança aflorou mais ainda. Contudo, observe que nem sempre aquilo que pensamos ser é necessariamente a vontade do Senhor. Caim não tinha nada de Messias. É quando vem Abel. Abel é o segundo filho que o Senhor deu para Adão e para sua mulher Eva. E esses filhos vão seguir rumos diferentes. Interessante que Caim vai para um lado, o Abel vai para o outro, de profissões, né? Caim se torna lavrador, Abel se torna pastor. De forma alguma, devemos pensar que isso seja um problema, porque nenhuma das duas profissões, elas podem ser desmerecidas. Todavia, aconteceu que cada um escolheu uma profissão. Nós devemos pensar numa grande possibilidade, porque ela é real, que Deus estivesse operando no coração de Abel. E aí isso já começa a marcar a vida de Abel. Abel como um homem conduzido pelo Senhor. Por que podemos dizer isso? Podemos dizer isso porque, por exemplo, lá em Juízes, capítulo 14, Juízes, capítulo 14, versículo 4, é a história de Sansão. A Escritura nos diz que Deus estava por trás de acontecimentos deste homem. Diz o texto, nos versículos 1 até o 3, que Sansão termina se apaixonando por uma das mulheres dos filisteus. E aí pode pensar, mas para que uma mulher dos filisteus? De fato, era para Israel algo errado, ruim, estranho, porque era do povo que não era circuncidado, que não pertencia ao povo do Senhor. Todavia é interessante que no versículo 4 diz o seguinte: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Não que tenha sido certo, não que tenha sido bom, no sentido de que tenha sido exatamente como Deus havia ordenado, mas a motivação de Sansão, ela tinha uma direção de Deus. Ela tinha uma direção por um propósito, e Sansão sofreu, obviamente, as consequências. Que ele se voltasse contra os filisteus para que ele destruísse os inimigos do povo de Deus. O importante para nós aqui é observar como Deus pode administrar os nossos caminhos. Não podemos pensar que tenha sido diferente para com Abel, principalmente por ser um homem que de fato mostrou-se ser um homem de Deus. Em João 16, versículo 13, Jesus disse aos discípulos o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Portanto, o Espírito do Senhor conduziria a igreja na palavra do Senhor, mas também o coração da igreja, não só na palavra, mas para que o desejo da igreja estivesse em acordo, inclusive, com essa palavra. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo nos diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele não está dizendo que o Espírito Santo é o advogado que está junto ao Pai, intercedendo por nós, porque esse é o papel do Senhor Jesus. Ele está dizendo que o Espírito Santo opera em nós, fazendo com que nós tenhamos a vontade de Deus em nosso coração. Então percebam que, de acordo com esses textos, nós podemos chegar a uma conclusão que Deus graciosamente pode conduzir a vontade de seu povo.
que Deus graciosamente pode mover. Portanto, não seria estranho entender que Deus conduziu o coração de Abel para ser pastor de ovelhas. Que Deus queria nos ensinar algo por meio da vida de Abel, e então conduziu Abel para escolher a vontade do Senhor. Deixe-me perguntar, você tem sido dirigido pelo Senhor? Você quer isso? Você quer ser dirigido pelo Senhor? Porque há um preço ser dirigido pelo Senhor. O preço de, às vezes, você simplesmente perceber que sua carne gostaria de algo e Deus gostaria de outra coisa diferente. Ser conduzido pelo Espírito do Senhor é ser conduzido segundo a vontade do Senhor. É ter no coração um desejo de fazer a vontade do Senhor. Mas isso não significa que a carne estará cedendo totalmente para isso, porque com certeza entre um jejum e um costelão, com certeza todos vão escolher o costelão. Todavia, às vezes, Deus moverá o nosso coração para jejuar ao Senhor, para dizer, Senhor, é verdade que nesse momento eu gostaria de me alegrar com bênçãos tuas. Ninguém está dizendo que comer seja pecado, mas naquele momento, Deus pode querer de você algo diferente. E você terá, então, que ceder à vontade do Senhor. É importante que nós estejamos conhecendo a Escritura e estejamos realmente inclinados a sermos conduzidos pelo Senhor. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida sobre as questões do dia a dia? Essa pergunta ela é respondida pela Escritura. Essa pergunta é respondida pela palavra de Deus, mas também essa pergunta ela nos leva a exatamente o fato de que Deus nos auxilia, movendo-nos para isso. Você nunca pensou ou teve aquela sensação de que você deveria pedir algo diferente em sua oração? E que o Senhor estava conduzindo você não a satisfazer talvez algumas vontades temporárias, mas a buscar coisas maiores e eternas? Isso porque a sua mente tem a consciência da palavra e o Espírito atua em seu coração por meio dela. Abel provavelmente foi conduzido pelo próprio Deus para ser um pastor de ovelhas. E o tempo foi passando. Olha que o texto no versículo 3 diz: aconteceu que no fim de uns tempos. Bom, quanto tempo? Não dá para dizer quanto tempo exatamente. Todavia, menos de 130 anos. Por que menos de 130 anos? Porque diz Gênesis 5, versículo 3, que viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Portanto, não podemos pensar mais do que isso. Bem menos do que isso se passou de tempo e que Caim e Abel vão oferecer ao Senhor um culto. Movidos pelos pais, talvez, que sabiam que deveriam render glórias ao Senhor que os criara para isso. O fato é que os filhos vão render um culto ao Senhor. Não parece que tenha sido totalmente voluntário. Afinal das contas, Caim não parecia ter o coração mais propenso a adorar. Aqui já aparece uma distinção entre o povo de Deus e os filhos de Caim. Uma distinção de propósitos, uma distinção de vontades. Enquanto Abel oferecerá o melhor ao Senhor, não só do que diz respeito a o que ele tinha no seu rebanho, mas a partir de uma vontade real em seu coração, Caim não parece satisfazer a Deus em nenhuma das duas coisas. Diz o texto que aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Veja que enquanto Caim entregou algo, o texto faz questão de destacar uma diferença em Abel. Abel não apenas entregou algo, Abel entregou das primícias do seu rebanho e da gordura deste. De forma que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ele não se agradou da pessoa e da oferta. E ele se agradou de Abel como pessoa e também da sua oferta.
Vocês têm oferecido um culto ao Senhor como Deus quer. Deus nunca disse que queria apenas ritos. Não que eles devam ser cancelados. O Senhor nos ensina como adorá-lo. Mas Deus nunca disse que queria apenas isso. Deus quer que nós o adoremos como Abel. Olhe o coração de Abel. Veja, Abel não tem muita coisa. Hoje nós temos um livro inteiro. Abel não tinha nada nas suas mãos, a não ser a pouca revelação que o Senhor tinha dado para os seus pais. Pouquinho, olha, era bem pouquinho. Nós devemos considerar que Abel tinha a revelação de que Deus, depois que Adão e Eva pecaram, capítulo 3, versículo 21, Deus diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ou seja, Abel provavelmente tinha o conhecimento que para cobrir a nudez de Adão e Eva, Deus matou animais, talvez até já tenha oferecido em sacrifício, ensinando Adão e Eva, e a pele desses animais foi usada para roupas para Adão e para Eva. Pouco, tão pouco. Mas aquilo que Deus revela para nós, não importa em que período da história da redenção, é sempre suficiente. Observe que Deus fantástico nunca cobra mais do que dá. Ele deu para Adão e Eva algo, ele só cobrou o que ele deu. Deu para Abel algo, ele só cobrou o que deu. E assim vai se passando o tempo, e tudo aquilo que Deus vai revelando vai sendo aquilo que Deus vai pedir de seu povo, nunca mais. É claro que nesse momento você deverá ter pensado, então nós temos um probleminha aqui, é que nós temos tudo. Nós temos toda a revelação, logo Deus pode cobrar de nós toda ela. Mesmo assim, Deus é tão bom que cobra aquilo que nós sabemos, mas sempre nos estimula a aprender. Aprenda a palavra do Senhor, para oferecer a Deus um culto de acordo com tudo que Ele nos ensinou. E um culto conforme o Senhor quer de nós. Abel trouxe o melhor e Deus se agradou de Abel. Deus se agradou de Abel, não foi só do que ele fez. Deus não só se agradou e disse assim, olha como está bem organizado, olha como tudo está muito bem feito, olha, gostei do sacrifício. Ele não se agradou apenas do momento, do rito, do culto oferecido como um objeto para satisfazer a vontade do Senhor, inclusive profeticamente. Ele se agradou da pessoa. Ele olhou para Abel e disse, eu me agradei de Abel. Ele viu em Abel algo. Ele viu em Abel o que nós encontramos em Deuteronômio 6, versículo 5, que diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele viu o coração de Abel. Ah, sim, o Deus que vê o nosso coração. Você sabia disso? Você sabia que Deus conhece o teu coração? E conhece tão profundamente que é por isso que Ele tantas vezes dá o que você precisa e não o que você quer. Ah, sim, Deus conhece. E Davi disse isso no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ai, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Deus conhece o nosso coração. Podemos dizer que antes de nós oferecermos ao Senhor o culto, Ele já tem uma palavra para dizer se agrada ou não de nós que estamos dispostos a oferecer. Quando você vai adorar a Deus, você vai oferecer um culto como Deus quer, por prazer. Analise o seu coração, faça isso. Isso é importante. Lembre-se que a ceia do Senhor, ela nos exorta a isso. Quando nós tomamos a ceia, nós lemos o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, assim, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja,
Você deve saber o que está fazendo, você tem que ter consciência, você tem que ter uma noção exata do que é a ceia do Senhor para nós. Não faça por fazer, isso não é apenas uma mesa cheia de comida, é a ceia do Cordeiro. Então, Deus, que conhece o nosso coração, sabe se queremos oferecer o culto ao Senhor. Você quer oferecer um culto ao Senhor? Você reconhece que Ele é o teu Criador, como Abel sabia muito bem? Você reconhece que Ele é o Senhor de toda a criação, o dono dela. Você reconhece que Ele também é o Salvador, que na cruz do Calvário entregou seu Filho para nos salvar. Que Ele é o pastor que arrebanha as ovelhas e conduz por pastos verdejantes, mas também pelo vale da sombra da morte, mas Ele está presente. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o quanto você quer adorá-lo. Porque, inclusive, na eternidade, quem que estará lá? Um povo que vai adorar a Deus. Não significa que nós seremos, como às vezes é pintada a seguinte imagem, como anjos nas nuvens louvando eternamente ao Senhor, ainda que seja muito gostoso estar bendizendo e louvando a Deus com cânticos. Não, nós adoraremos a Deus com toda a nossa vida. Nós viveremos para Ele como um culto eterno ao Senhor, certo de que o Cordeiro que morreu na cruz do Calvário estará presente, porque por meio dele nós fomos recebidos para sempre como filhos de Deus. Deus conhece o coração. É tão importante. Nós devemos saber que antes de começar o culto, Deus já sabe se queremos ou não oferecê-lo. Seria uma analogia como uma pessoa que chega com um presente e a gente já anteriormente sabe se ela está dando de bom grado, prazer, livremente, ou se ela está fazendo aquilo por uma mera obrigação. É o jeito, eu tive que comprar. Se eu não comprasse o presente no dia do aniversário daquela pessoa, ela ficaria chateada. Afinal das contas, todo mundo vai levar presente, eu não quero passar vergonha. Ou seja, às vezes é verdade. E que a gente então reconheça os pecados. Que as pessoas dão presentes por vergonha diante das outras que estarão na festa, ou mesmo por vergonha de não dar àquela pessoa alguma coisa no dia do aniversário dela. Mas o que todos que recebem presente realmente querem é que ela dê com todo o seu coração. Porque não é o valor do presente, é o amor que está ali ornamentando o presente, que é importante também para Deus. O que Deus quer não é uma catedral, ainda que seja bonita e com certeza agrade os olhos. O que Deus quer são corações erguidos como lindas catedrais, que louvam ao Senhor com todo o seu ser, que têm prazer em Deus, que querem oferecer o culto, que não estão preocupados com a hora de terminar, porque não têm pressa de sair da presença do Senhor, que não estão preocupados apenas com a sua roupa, porque sabe que diante de Deus, Deus vê até o coração, que não estão ali apenas por obrigação, que não estão pensando se depois o pastor, eu vou, porque senão o pastor vai me encher o saco, eu sei que aquele pastor é chato que só. Então, não estão preocupados com o que vão dizer. Estão interessados naquilo que Deus sabe, que Deus pensa, do que Deus vê. Lembre-se que quando Abel ofereceu um culto ao Senhor, Deus não olhou apenas para o sacrifício. Ah, que bonito o cordeiro. Ah, que sacrifício interessante, bonito, certinho. Não. Antes de olhar para o cordeiro morto ali, Deus olhou para o coração de Abel. E viu se o coração de Abel estava realmente desejoso de adorar a Deus e oferecer a Deus aquilo que agrada a Deus. Mas observe que o coração de Abel se mostra um coração íntegro e agradável a Deus, que podemos inclusive encontrar em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz assim o autor do livro aos Hebreus: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Observe que Abel ofereceu a Deus e agradou a Deus, e o seu testemunho dura até hoje. Até hoje o seu testemunho. E
esse testemunho se mostra na obediência, naquilo que ele ofereceu também. Deus não só se agradou do coração dele, porque também nós poderíamos dizer assim, o que importa é a sinceridade. Mas a sinceridade, a parte da verdade, nada mais é do que uma hipocrisia. Porque se você é tão sincero no seu culto a Deus, me responda, meu irmão, porque não oferece o que Deus quer. Abel provavelmente sabia o que Deus queria. Como nós falamos, Deus já havia matado animais para vestir a nudez de Adão e Eva, para cobrir o pecado deles. Abel ofereceu exatamente aquilo que Deus queria. E assim, ao oferecer o que Deus queria, Abel mostrou que também estava disposto a agradar a Deus, obedecendo ao Senhor. Ou seja, nós não apenas agradamos a Deus quando Deus olha para a sinceridade do nosso coração, porque a maior e verdadeira sinceridade é aquela que se expressa em obediência. Quão sincero é o seu amor a Deus? Muito sincero? Então não teremos problemas com obediência, porque aquele que é sincero em seu amor para com Deus também será sincero em sua obediência para com Deus. Sim, Senhor, eu quero obedecer, eu quero fazer a tua vontade, ensina-me a tua vontade. Inclusive diz o salmista, porque ele quer que Deus conduza segundo a palavra dele. O Salmo 119 é um louvor à palavra do Senhor. E neste salmo ele diz, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Observe que amar a Deus de todo o coração é mostrar isso em sua obediência. Jesus contou uma parábola certa vez, não sei se vocês vão lembrar, de que 2 filhos vão ser chamados pelo pai. Ele chama o mais velho e diz assim, meu filho, vai ao campo fazer isso, isso, isso. E então o filho diz assim, tá, eu vou. Só que passou o tempo e nem foi. E ele chama o outro filho e diz assim, o filho, vai ao campo fazer isso assim. Vou não. Só que esse que disse, aborrecido por alguma razão, ele simplesmente refletiu, pensou, se arrependeu e caladinho, quietinho, foi e fez exatamente o que o pai pediu. Jesus pergunta para as multidões, me digam, qual desses 2 filhos fez a vontade do pai? Aquele que disse de bom grado à primeira vista, não, eu vou sim, mas não foi, não fez nada. Ou aquele outro que simplesmente, meio que raivoso talvez, disse, não, vou não, mas arrependido, foi lá e fez a vontade do pai. Qual fez? É claro que aquele que obedeceu. Da mesma forma, Abel ofereceu a Deus aquilo que Deus queria. E assim Deus sinalizou pela primeira vez qual é o verdadeiro culto que Deus queria no Antigo Testamento. Porque por meio da oferta do sacrifício do cordeiro, assim Abel apontou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, mostrando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ali o culto de Abel não só agradou a Deus, mas mostrou a direção de Deus para a salvação. E como Deus nos salvaria? Por meio do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Veja, não há muito elemento. Abel não sabe quase nada, mas com certeza podemos dizer que Abel se encaixa perfeitamente no que diz Jesus em João 4, versículo 24. Quando, conversando com a mulher samaritana, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Abel fez exatamente isso. Movido pelo Espírito de Deus, ofereceu a Deus de todo o coração um culto. Com certeza havia no coração daquele homem um temor, a alegria, o amor para com o Senhor. Havia no coração daquele homem real consciência de quem ele era e de quem Deus é, e então ofereceu a Deus com satisfação o seu culto. Mas também, do pouco que ele conhecia da revelação de Deus, ele ofereceu exatamente aquilo que Deus queria. E você? O quanto conhece a Deus?
o quanto conhece a palavra de Deus, para oferecer a Deus exatamente aquilo que Ele quer. O culto que agrada, que, como disse, que não precisa ser em grandes catedrais, mas que podem ser oferecidas até no quarto dentro de casa. Porque o culto ao Senhor, ele deve ser em espírito e em verdade. E os elementos deste culto podem ser oferecidos em qualquer lugar da criação. A criação é a nossa catedral. A criação é o templo de Deus. A criação na qual oferecemos o culto ao Senhor, como Abel ofereceu. Isso não só agradou a Deus. Observe que coisa interessante. Agradou a Deus verdadeiramente a vida de Abel, o homem que Hebreus diz ter testemunhado ser um homem justo, mas também desagradou profundamente o Caim. Veja que Caim poderia ter simplesmente ido embora. Caim poderia ter até ouvido o Senhor. Deus não disse a Caim, Caim, é que eu não gosto de você mesmo. Então, por isso que eu não quis. Não. A palavra do Senhor para Caim é a seguinte, versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? O que foi que houve? Aconteceu alguma coisa errada, Caim? Fiz alguma coisa errada, Caim? Eu me agradei de Abel. Abel ofereceu um culto de todo o seu coração. Eu me agradei daquilo que ele ofereceu. Ele fez exatamente o que eu queria. Essa é a direção. É por meio do sacrifício do Cordeiro, que na frente é chamado de justo e justificador, Jesus Cristo, que o culto é dado ao Senhor. Então eu me agradei da oferta também. Então não há nenhum problema, Caim. Eu não me agradei da forma como você se achegou a mim, mas também não me agradei do que você me deu, porque não era isso que eu queria. O que eu quero é que o culto seja oferecido pelo Cordeiro, através do Cordeiro, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus indaga Caim. O que está acontecendo? E então levanta uma questão importante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você ouvir a minha palavra, então reconhecer que não ofereceu um culto como deveria, de todo o seu coração, como diz Deuteronômio, amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Se você fizer isso, eu não vou aceitar. E se você oferecer aquilo que eu quero, por meio do Cordeiro, ou seja, que você apresente com derramamento de sangue, que a redenção só acontecerá dessa forma. Não é certo que eu vou aceitar? Veja que Deus mostra para Caim sua disposição em receber o seu culto, caso ele faça do jeito certo. Portanto, a ideia não é você sair daqui, ou qualquer um que estiver ouvindo, de repente desista. Então eu não vou desistir. Se uma vez eu errei, então não serve mais. Não. Deus disse para Caim, corrija. Em outras palavras, arrependei-vos. Arrependei-vos. Que significa que reconheçam que erraram, abandonem o erro e sigam pelo novo caminho. Este é o caminho para agradar ao Senhor. Observe que Deus revela para Caim que o caminho para que ele consiga oferecer um culto agradável ao Senhor é o arrependimento, ou começa com arrependimento. Se Caim tivesse dito, Senhor, está certo, me perdoe. Me perdoe por não ter chegado diante de Ti com todo o meu coração. Me perdoe por não ter oferecido a Ti exatamente o que o Senhor queria e que o Senhor sinalizou isso. Quando o Senhor esteve com meus pais, Adão e Eva, me perdoe. Eu vou oferecer ao Senhor como Tu queres. Se ele assim procedesse, o arrependimento teria sido o primeiro degrau de uma caminhada com Deus. E ele, junto a Abel, poderiam ter oferecido culto ao Senhor durante toda a sua vida. Mas Caim preferiu ouvir o próprio coração. Mas Deus advertiu. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim, seu coração é mau e você não o conhece ainda. Seu coração é capaz de matar. E o ódio que está dentro dele já é o começo para isso. Então, cumpre a ti dominá-lo. Tenha cuidado, Caim.
Mas outra vez Caim preferiu ouvir o próprio coração, em vez de ouvir a voz do Senhor. E então Caim chama seu irmão Abel, como se Deus não visse, como se Deus não estivesse vendo tudo o que acontece na criação. E diz o texto que se levantou contra Abel e matou o seu irmão. Como pode? O homem ouviu Deus falando. Observe que o próprio Deus falando não foi suficiente. E alguém é pastor e nos ouve nesse momento, eu quero dizer que não é você o problema, caso você pregue com fidelidade a palavra do Senhor. Deus, o próprio Deus pregou para Caim. Já pensaram na profundidade disso? Caim não ouviu um pregador como eu, diz assim, aquele pregador é insignificante, eu gosto dele não, acaba feio, chato. Não foi uma pessoa intermediando. O próprio Deus pregou para Caim e disse, Caim, eu vejo o pecado no teu coração. Se arrependa, faça o que é certo e você será aceito. Deus mesmo falou para Caim. Você imagine o próprio Deus pregando. E aquele homem, ouvindo o próprio Deus, rejeitou a palavra. Portanto, não é culpa do pregador a rejeição de multidões quando ouve a palavra do Senhor. A rebeldia do coração daqueles que desprezam a palavra pregada não é culpa daqueles que são mais ou menos severos, desde que sejam fiéis à Escritura. Porque o que importa na pregação é a fidelidade. O problema está no coração do pecador. Porque Caim ouviu a palavra do próprio Deus, da boca do próprio Deus. E mesmo assim, fez o que muitos fazem em nossa geração. Ouvem e desprezam. E culpam o pregador por terem desprezado. Não, não é culpa dele, não. É por causa do coração do homem. Em 1 João, capítulo 3, versículo de número 12, diz assim, versículo 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Observe que Abel, por ser um homem justo, ou seja, agradável a Deus, não só teve o agrado do Senhor, mas o profundo desagrado de Caim, que não foi capaz nem de ouvir a voz do próprio Deus, e o matou. Portanto, você deve estar pronto, não só para agradar a Deus quando oferece um culto em espírito e em verdade, como Deus nos ensina. Você deve estar pronto para receber o desagrado do mundo. Tanto que o apóstolo João diz, não estranhem, não se maravilhem, não achem que é algo diferente, que há algum problema em vocês quando o mundo odiar vocês. O mundo sempre odeia aqueles que pertencem ao Senhor. Sempre odeia. O desagrado surgiu a ponto de Caim matar seu irmão Abel. Mas mesmo assim, ele foi até o fim. Nós não podemos desistir de viver para louvar e adorar a Deus, para glorificar o Senhor. Na jornada cristã, como Abel, encontraremos muitos Caíns que vão perseguindo. Lembre-se que Abel, assim como personagens da Bíblia, vão nos remetendo para aquele que viveu o ápice de toda história redentora, Jesus. Jesus amou a sua geração, curou multidões, alimentou multidões, ele sarou os enfermos, ele pregou para edificar, transformar, para que eles tivessem vida e vida eterna. Jesus fez tudo que era necessário para que aquela geração ouvisse a voz do Senhor e tivesse vida e vida em abundância. E Jesus, assim como Abel, foi sacrificado pelos seus. O irmão Caim matou Abel. Os judeus, dentre os quais Jesus fazia parte, dentre os quais estavam seus parentes, os judeus o mataram.
Jesus foi morto pelos seus. E isso para glorificar a Deus, mas também para salvar-nos por seu grande amor. Portanto, não deveríamos esperar algo diferente de nós. Ser como Abel é andar com o Senhor por meio de Cristo Jesus. Ser como Abel é também desagradar naturalmente o mundo. Portanto, você precisa estar firme para glorificar a Deus como Abel e fazer o que Jesus disse, adorá-lo em espírito e em verdade. Será necessário que você tenha consciência de que agradar a Deus é inevitavelmente desagradar o mundo, desagradar muitas pessoas, porque não é possível viver para o mundo e viver para Deus ao mesmo tempo. Então, o que escolha você faz? Abel fez a escolha certa. Pelo Espírito do Senhor, Abel se tornou pastor. Pelo Espírito do Senhor, teve a vontade, o prazer de oferecer o melhor, o culto ao Senhor de todo o coração. Pelo Espírito do Senhor, Abel ofereceu exatamente o que Deus queria, o cordeiro como Deus queria que fosse oferecido. E você? Você está pronto para glorificar ao Senhor por meio de Cristo Jesus, a despeito de todas as implicações que isso possa significar? Olhe para Abel, que foi morto por ser um homem que agradou a Deus. Então, não devamos servir ao Senhor como se não tivéssemos consciência de que isso significa também muitas lutas. Se em algum momento da vida você diz assim, mas puxa, ser cristão eu pensei que fosse mais fácil. Ser cristão eu pensei que fosse uma coisa mais tranquila, mais leve. Não é, olha para Jesus. Todos os personagens com o sofrimento deles mostraram o sofrimento que culmina em Cristo Jesus. Jesus que sofreu sem ter pecado, Jesus que sofreu sem ter errado, Jesus que sofreu e morreu por outros. Então, assim como Jesus esteja pronto para fazer a vontade de Deus a despeito dos desafios, como Abel esteja pronto para oferecer a Deus o que ele quer, a despeito do que isso possa trazer de implicação. Porque é a Deus que estamos servindo. Você quer servir a Deus? Você realmente está consciente do que significa servir a Deus? Então se mantenha firme. E quando as lutas vierem, clame ao Senhor. Quando os inimigos aparecerem, clame ao Senhor. Quando os problemas aparecerem, clame ao Senhor. Porque o que importa é que nós glorifiquemos a Deus como Ele quer, para que Ele seja glorificado em nossas vidas como Ele nos ensinou. E assim, em nossa vida, ou até pela morte, nós estaremos honrando o nome daquele que morreu por nós, mostrando o seu tão grande amor. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como Abel, que ofereceu não só a vida, mas ofereceu a vontade de Deus, como Deus havia revelado. E foi até o fim, como Deus queria que fosse.